Vamos lá. Eu sou Tati Diniz, mediadora do canal Roda de Conversa de Axé, que é um canal que a gente tem no YouTube, aqui no Instagram. E a gente sempre tá aí, tá batendo alguns temas muito legais. Então, o pessoal que ainda não conhece, curtam. E hoje a gente vai estar com um cara aí sensacional, o Babalorixá Arnaldo Joiá, Arnaldo Burgos, que sabe tudo sobre a Jurema Sagrada. Pessoal, eu sou aqui de Curitiba, então aqui a gente não tem Jurema. Eu já até conversei com ele sobre isso, que eu não sei nada sobre esse tema, mas eu tô muito curiosa. Eu assisti uma live do meu irmão Thiago Lira falando sobre a Jurema e assim, eu descobri que eu não sabia nada, com coisa nenhuma sobre esse tema. Então eu vou chamar aqui o nosso convidado. Queria pedir para vocês se pudessem compartilhar nossa live aí para o pessoal, muita gente entrando, porque o tema vai ser bem interessante. Vocês vão descobrir, pelo menos o pessoal aqui do Sul vai descobrir muita coisa que eu também não imaginava, que a Jurema muito diferente da nossa Umbanda que a gente tem aqui. Então vai ser esse papo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E ainda peço para vocês curtam o nosso canal Roda de Conversa de Axé, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Eu não tô muito legal, eu tô com uma dermatite na boca, cheio de bolinha, então se eu começar a falar mais devagar é isso, não é nada demais, mas eu também não tô, acabei viajando e acabei pegando alguma coisa aí, mas eu vou chamar o nosso convidado aí, gente, vamos lá. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que ele tem livro, ele é o cara, ele morou no exterior, ele teve casa de santo no exterior. Olá, Babá Mutumbá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Mutumbá, Xé Mutumbá, como está? Bem, e o senhor? Bem, obrigado. É um prazer enorme. É um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente, o senhor ter aceito o nosso convite, acreditado aí no nosso projeto. E eu vi que o pessoal, o senhor é muito querido pelo jeito, hein? Eu já tive bastante perguntas lá no Instagram para que a gente possa fazer aí para o senhor. Queria mandar um beijo para o meu pai Celso, para todo mundo que está entrando aí. Babá, para a gente começar, eu queria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal, contando um pouquinho quem o senhor é. Pois olha, eu sou Arnaldo Burgos, iniciado na Jurema desde 86, iniciado no culto ao Orixá desde 90, sou iniciado por Orixá Inhansã, mas como é natural aqui em Pernambuco, nós dividimos a nossa casa, a nossa crença, dividimos o barracão entre o culto ao orixá e uma outra modalidade de culto à ancestralidade, que é a Jurema. É a mesma visão de culto à ancestralidade que o orixá tem, visto desde o ponto de vista ameríndio, né? Vem de cultura da pagelança, de todo o culto indígena autóctono daqui do Brasil. Enquanto o candomblé nós importamos de África, né? Veio na diáspora através do negro escravizado, a nossa Jurema é um culto local, inclusive hoje feito de forma muito similar ao que nós continuamos fazendo. Tive a oportunidade mais de uma vez de estar em culto feito por índios em rodas, eles chamam rodas de espíritas, né? E o culto é muito similar, tudo que se canta, toda a estrutura, toda a estrutura do culto continua quase que íntegra. Tenho esse tempo de santo iniciado, de Jurema iniciada,
montei minha primeira casa aqui no Recife, venho de uma família espírita de berço, tá? Me amamentei, minha mãe incorporada muitas vezes, minha mãe já era espírita e o pai dela também, espírita de mesa branca, de Kardec, e eu descubro a Jurema, entro para a Jurema, futuramente entro pulsando por uma necessidade da casa, de expansão da casa, de entendimento da casa, abro casa de Jurema, as reuniões eram feitas primariamente dentro da minha casa doméstica, da casa da minha mãe, mas o grupo cresce, consequentemente abrimos uma casa de Jurema, a casa de Jurema tornou-se também uma casa de santo. No ano de 97, tenho um convite profissional para me expandir profissionalmente, viajo para a Europa através de uma tia, irmã mais velha da minha mãe, vou morar em Madrid e pensando eu que ia tirar umas férias espirituais, começa a haver as reuniões familiares e uma prima pede para trazer uma amiga, que pede para trazer uma amiga, que pede para trazer uma amiga. Em um ano, nós tínhamos montado um terreiro em Madrid, nas aforas de Madrid, numa cidadezinha chamada Fuentidueña de Tajo. A casa cresceu e tomou uma proporção. Na Europa já a internet era bastante popular. Um rapaz de Londres, chamado Nuno, português, mas radicado em Londres por questão de estudo, entra em contato comigo por interesse na casa, porque Candomblé quase não existia na Europa, só em Portugal, 2 ou 3 casas. Jurema não existia nenhuma, como até hoje não tenho nenhum conhecimento. E o pessoal que estava um pouco desgostoso, a casa que frequentava, me convidam para que eu fosse lá botar uma mãozinha de jogo para essa ou para aquela pessoa. Eu sei que nesse final de semana, fui passar um final de semana em Lisboa e tive que encarar quase 80 jogos de búzio. Com 2 meses depois, estávamos comprando a atual Casa de Lisboa. Tá? E hoje temos uma casa, temos um braço em Madrid e outro braçozinho em Lisboa. Isso é muito bom, né? Praticamente isso. Para que as pessoas saibam que a nossa religião existe. Pai, eu queria que o senhor começasse aqui. Para mim, aquilo que eu estava falando ali, eu não entendo nada de Jurema. Aqui no Sul a gente tem a Umbanda. Eu vi uma live do meu irmão Tiago Lira, onde, pelo que eu entendi, a Jurema ela é uma erva. É isso? Exato. A Jurema é um arbusto de grande porte. Tá? Para algumas pessoas que não falassem de uma linguagem tão precisa, seria uma árvore. Tá? É uma árvore tida como sagrada pelos indígenas. Tá? Acredita-se que a árvore da Jurema é a erva, a supra-sumo da erva, né? La creme de la creme, ou seja, que toda a ancestralidade, que toda a espiritualidade indígena passaria através do tronco da Jurema. Eles acreditam que os ancestros residiriam a depender de suas características em determinadas árvores. Essas árvores, eles, além de terem sagradas, começaram a denominar de cidades. Então, a Jurema é composta de 7 cidades sagradas. As 7 cidades da Jurema, que se você ver, então, não sei se é meu fundo, tem uma princesa de Jurema, não sei se já aprecia bem, ela está composta por um assentamento central, circundada de 6 outras cidades para a representação dessas 7 cidades, que cada uma tem o nome de uma erva específica, litúrgica, sagrada para a cultura indígena. Então, cada entidade, se vamos falar de Umbanda, por exemplo, que é muito mais difundida, é muito mais conhecida, cada entidade, a depender da falange, a depender da vibração espiritual que tenha, residiria dentro de uma cidade diferente,
que teria o nome de uma erva ou de uma planta, como você queira chamar, diferente. Cada uma com um efeito de trabalho, com uma vibração, com uma sintonia completamente diferente. Isso eu achei incrível. E a utilização dessa erva, ela vai, pelo menos pelo que eu entendi, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir. Do casco, né, da árvore da jurema, ela vai tanto na parte medicinal, como também é utilizado durante o culto, às vezes pelo ato da incorporação, isso? Você entendeu perfeitamente. A jurema, ela é uma planta tão sagrada no culto indígena e hoje, cientificamente, os seus poderes, vai desde a liturgia até o seu uso medicinal. A casca de jurema, comprovadamente, tem poderes cicatrizantes, balsâmicos muito poderosos. Ou seja, nós utilizamos a raiz da jurema, nós utilizamos a casca, o que nós aqui determinamos, inclusive, como entrecasca, uma parte inferior da corteza da árvore, se é retirada para a elaboração de um vinho, se pode dizer assim, um licor, que nos é sagrado, que é distribuído durante a nossa liturgia, que tem o poder, nós acreditamos, de fazer uma conexão entre o nosso mundo, ou facilitar a conexão do nosso mundo com o mundo espiritual. Tal como nós sabemos e é difundido na mídia, na televisão, os índios do Alto Xingu, do Alto Amazonas, utilizam a folha de coca para se embriagar e facilitar o possível transe. A raiz da jurema é utilizada, a casca, a entrecasca, o tronco da jurema. Do tronco da jurema fazemos os amuletos sagrados, os assentamentos, tal como temos os assentamentos dos nossos orixás dentro do candomblé. Dentro da jurema, os assentamentos são divididos a depender da vibração do espírito, desde a utilização do vidro ou da louça, como vemos aqui, até a utilização de troncos, que talvez por altura a gente não consiga ver, mas mais para frente eu vou lhe mostrar. Tenho medo de interferir aí no aparelho e a gente ter problema de comunicação. Então, montamos o assentamento através do tronco da jurema, e tal como dentro do candomblé, acreditamos que a partir de atos litúrgicos, aquela entidade ou aquele grupo de entidades passarão a responder, a viver, a morar através daquele tronco. Torna-se um tronco sagrado. Tá, antes de eu perguntar, pai, o pessoal está pedindo aí para o senhor cantar uma abertura, um ponto de abertura da jurema. O senhor pode cantar para a gente? Sim, vou fazer um pouco feio, porque não é exatamente cantar, não é exatamente meu forte. Não vai fazer feio, não. A minha voz não é exatamente meu forte, mas sim, podemos cantar. Como, por exemplo, me dá um amarelo, filha, por favor. Se o pessoal quiser mandar pergunta, gente, desculpe. Pode mandar pergunta. Só o pessoal quiser perguntar, só clicar ali no pontinho de interrogação, escrever a pergunta, que daí eu e o pai Arnaldo a gente consegue visualizar a perguntinha. Na jurema, nós utilizamos a maraca como instrumento de facilitação do trânsito, tal como está a maraca para a jurema, como está o adijá ou xere dentro do culto orixá. Então, por exemplo, um ponto de abertura, que foi o que nos foi pedido, seria: Belamino, meu menino, chaveiro do outro mundo, vai buscar senhores mestres naquele porão tão fundo. Corre, corre, meu cavalo corredor, vai buscar senhores mestres na santa paz do Senhor. Corre, corre, meu cavalo alazão, vai buscar senhores mestres no reino de Salomão. Corre, corre, meu cavalo é singular, vai buscar senhores mestres no tronco do Jurema. Aí
vamos, meu mestre, vamos à cidade trabalhar. Pois eu só trabalho bebendo, fumando, cantando e tocando o meu maracá. Por exemplo, um ponto de abertura de Jurema. Sim, pai. Então, daí, pelo que eu percebo também, são os mestres, né? Então, vamos supor, eu entrei para o culto. Qual é o tempo? Existe um desenvolvimento para esse mestre se apresentar? Como que funciona até eu poder ter esse assentamento da Jurema, até eu poder usar, para o pessoal entender assim, qual é o período? Não, nada tem determinação de período. Tal como funciona no culto ao orixá, e eu acredito que em qualquer tipo de religiosidade com conotação espiritista, espiritualista, o tempo ele não se pode determinar, é uma coisa muito pessoal. O desenvolvimento de cada indivíduo, a participação, o chamado é algo muito particular. Eu vou repetir, inclusive, o que eu costumo repetir com relação ao próprio culto do orixá. Não existem receitas de bolo. Tal como cada ori é um ori, toda a estrutura, toda a vastidão de oduns que existe, você transportando isso para o entendimento da Jurema, cada médium tem uma capacidade mediúnica distinta e incomparável com o outro. Cada médium somos hoje 7 bilhões de habitantes no planeta, acreditamos que somos 7 bilhões de médiuns com capacidades e em modalidades completamente distintas e irrepetíveis. Nós não podemos, por exemplo, é uma coisa que a crítica que existe muito na Jurema, porque a Jurema é muito abrupta, é muito bruta, muito severa com relação aos seus conceitos, nós não podemos espelhar, de hipótese alguma, a mediunidade de um em outro, ou, por exemplo, que o filho tente copiar a mediunidade do pai ou de um irmão que se destaque. Cada pessoa tem uma sensibilidade, está em uma esfera evolutiva completamente diferente. Você, por exemplo, nós estamos começando essa amizade agora, nós não nos conhecemos pessoalmente, e eu não posso definir ou determinar quem é você espiritualmente. De pronto, você chega aqui na nossa casa, pretende fazer Jurema, e você está há anos-luz de evolução espiritual de qualquer pessoa da casa, inclusive do próprio juremeiro, o pai de santo, como você quer entender como nós tratamos o pai de santo da Jurema, o juremeiro, e isso não significa exatamente nada, tal como dentro do candomblé. Pai de santo não dá mediunidade a ninguém, você é uma coisa que você traz com você. O pai de santo ele vai fazer uma configuração da sua liturgia através das obrigações dos 7, 14, 50 anos de santo que você esteja dentro de uma casa. Mas pai de santo não dá mediunidade a ninguém, não dá capacidade mediúnica, não dá visão a ninguém. É uma coisa que você traz ou não traz, educa ou não educa, evolui ou não evolui. Além da capacidade, nós entendemos a capacidade igualitária de Deus, que Deus distribui tudo igual para todo mundo. Você, por uma questão de mérito, de merecimento, de trabalho, de esforço, de dedicação, você desenvolve capacidades antes, maiores ou diferentes, inclusive, de outros irmãos. Isso é uma coisa muito, muito pessoal e intransferível. Entendi. É como na Umbanda, então. Cada um tem... Não. Existe um culto. O culto em parte, é muito similar, porque nós temos entidades que nós compartilhamos com a Umbanda. Se vamos falar de preto velhos, por exemplo, se vamos falar de caboclos, que é a nossa essência maior, entendeu? Os caboclos são os grandes chefes da Jurema, são os índios, né? Então, os grandes chefes da Jurema, nós falamos também em Exu, o Exu que não é Exu de santo, não é o orixá, o falado Exu, entendeu? Mas temos mestres, temos corrente marinheiro, os mestres que dentro da Umbanda eles conhecem por baianos, porque tudo que vai acima de Salvador
é Bahia, né? Então, vem o nordestino falando oxente, bichinho, é imediatamente tratado de baiano. Essa característica desse tipo de entidade nós chamamos de mestres. Ou, no caso do feminino, de mestra, que também há. Entendeu? Eu achava que os mestres seriam equivalentes ao Exu e a Pombagira, então não é. Não, não, não. Nós temos guardiões que entendemos perfeitamente que, por uma questão de vicissitude linguística, foi chamada de Exu, mas que não tem nada a ver com Exu, com a tradicionalidade do Exu, que é uma divindade africana que foi absorvida pelo culto, porque a Jurema ela é de origem ameríndia, como se disse ao princípio, é indígena, mas aí ela absorve o espiritismo de Kardec, a bruxaria europeia, com a história das receitinhas de fitas, de alfinetes, de frutas, porque eu faço dessa forma, e esse efeito eu vou surtir para essa ou aquela situação, absorve muita coisa do catolicismo, absorve muita coisa também do candomblé, como temos, por exemplo, acabamos de citar Exu, e temos o nosso Exu por excelência, que é Malunguinho, que é uma corruptela de uma palavra quibunda, que seria malungo, o companheiro, referente a um indivíduo chamado Antônio, que foi um chefe quilombola de uma região aqui cercana, e ele, como a grande maioria dos mestres e das mestras de Jurema, tal como Robin Hood, da mitologia das lendas inglesas, se destaca socialmente por ser um ativista social, antirrepressor ou qualquer tipo de coisa. Então, se torna uma lenda urbana e vira uma grande entidade, uma figura célebre dentro do culto a Jurema. Nós podemos citar, para além de Malunguinho, que era o Malungo, o chefe do quilombo, nós temos, por exemplo, um mestre que era o mestre Preá, que era exatamente a figura do Robin Hood, era um senhor procurado pela polícia na década de 50, inclusive o meu pai, que é o sanguíneo, ele conheceu pessoalmente, era um camarada que roubava, que praticava inclusive latrocínio, era procurado pela polícia, mas roubava do rico para dar ao pobre devido à diferença, ou disparate da diferença social que existia dentro do Recife. E essa figura se torna mítica, mitológica dentro das lendas urbanas recifenses, e ele ressurge dentro da Jurema. Temos uma figura, inclusive, ainda mais popular, a nível nacional, que é o Besouro Preto Mangangá, o grande capoeirista baiano, do culto do candomblé. Eu acho que, inclusive, se o espírito não me engana, filho do Ogum, muito defensor do candomblé, o grande defensor do candomblé, que ele ressurge dentro da Jurema com o nome de Besouro Preto Mangangá. Eu destampei minha panela, eu vou chamar meu Mangangá, discípulo, tome cuidado, quando o Mangangá chegar, Besouro Preto, Mangangá, eita, bicho para voar, é o Besouro, Mangangá, e torna-se uma figura célebre dentro da Jurema. Ou seja, como eu disse a princípio, o nosso panteão está formado de igual maneira, de maneira similar ao panteão iorubá, com grandes destaques da nossa mitologia. É um culto ancestral da mesma forma. Entendi. Pai, a gente tem uma pergunta aqui, perguntando. Eu gostaria de saber como é a respeito dos Exus e Pombagiras em algumas casas, se vocês cultuam eles dentro da Jurema. Não entendi o direcionamento de como eles são como. Cultuados. Existe o culto, vamos por a Maria Padilha, a Tranca-Rua. Um culto específico a Exu dentro da Jurema, sim. A Jurema está dividida entre 7 cidades, como eu disse. Uma dessas cidades é uma cidade chamada de Encantos. E que dentro dela tem a cidade de Magia, que é uma cidade com bruxaria, uma cidade com feitiço, é uma cidade ambígua, entre noite e dia, bem e mal. O limiar é muito tênue entre essas duas realidades. É quando o que nós denominamos de Exu surge. Nós, inclusive, dentro da Jurema, a Jurema ela começa originalmente sendo feita no chão.
mesmo por caboclos, mestres, e como tudo no universo é evolução, depois surge a Jurema de Mesa, onde hoje nós unicamente ou praticamente evocamos caboclos, mestres e mestras, são os espíritos mais altos da Jurema, Preto Velho, tá? Mas continuamos mantendo uma Jurema de chão, que nós chamamos de gira de chão, que é um tipo de cerimônia que se faz objetivamente para Exu, tá? Chamando espíritos de ordem, vamos colocar assim, ordem mais grosseira, tá? Na questão da defesa da casa, da proteção da casa e da maldade também. Há quem utilize, os que queiram utilizar. Tá? Aproveitam-se nesse sentido para fazer o que é, de fato, a bruxaria no pior do sentido, a magia no pior do sentido, a maldade no pior do sentido, entendeu? Isso existe, é nessa sessão, é a sessão de chão, gira de chão, em que a conexão com espíritos inferiores, primariamente para a defesa dos membros da casa, para a defesa da casa. Olha, como o meu juremeiro, o meu padrinho de Jurema dizia, se você vai a um restaurante fino, você não vai chamar um marginal, e se você for entrar numa favela, você não vai chamar como protetor um padre. Então, cada um tem o seu papel. Se estou na China, vou falar chinês com você. Então, chamo as minhas amizades mais brutas, né? Os amigos mais brutos, para fazer a defesa ou, inclusive, a limpeza em casos mais sérios. E isso aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, ainda é muito, lamentavelmente, ainda é muito habitual, né? O uso do que nós chamamos de catimbó, que é a trocazinha da magia, da bruxaria. Eu não gostei muito de você, Tati. Não gostei do seu olhar, pois agora mesmo vou acender uma vela, vou matar uma galinha, entendeu? Pronto, aí corre do outro lado e diz, olha, pois estão me fazendo mal. Pois vamos, do mesmo jeito, evocar os amigos para dissipar essa influência. Mas acho que não vale a pena, né? Essa é a minha opinião. Não é só uma questão de não valer a pena. Quer dizer, o que valer a pena é muito relativo. O que o que se sabe hoje, porque, como eu disse anteriormente, tudo no mundo é evolução, nós sabemos do que é compartilhar, né? Nós vivemos na espiritualidade e a lei maior da espiritualidade em todos os seus âmbitos, seja com relação ao orixá, seja o culto da Jurema, o espiritismo de Kardec, ou até a igreja católica ou protestante, a maior lei da espiritualidade se chama afinidade. Tá? E com essa afinidade você vai ter reciprocidade. Se você trilha por caminhos sombrios, você vai viver nas trevas, obviamente. Se você escolhe para sua companhia espíritos mais altos, obviamente a sua tendência é crescer. Onde existe luz, as trevas não entram. Isso aí, pai. Vou pôr mais uma perguntinha aqui no nosso ar. Consegue ler, pai? Sim. É possível cultuar a Umbanda e a Jurema Sagrada ao mesmo tempo, pai? Acredito que não. Eu sou pernambucano, vivi boa parte da minha vida em Pernambuco, e o que eles chamam aqui de Umbanda, hoje, depois de ter morado fora e ter conhecido a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda de Raiz, a Umbanda do Rio de Janeiro, a Umbanda de Niterói, de onde nasceu a Umbanda em 1907, né, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, eu sei que é contraditório, porque no culto da Umbanda, então, aí entra o orixá. Eu assisti sessões de Umbanda em Lisboa, por exemplo, na casa de uma mãe de santo querida, em que Oxum estava presente ao lado de um preto velho. Entendemos essa forma. Isso, que a gente chama as águas, seria, né? Que seria as sereias, as ondinas. Exatamente. O nosso culto é similar, mas com muitos pontos completamente diferentes. A forma de cultuar é completamente diferente. O ponto de vista, o prisma é completamente diferente. A Umbanda, em muitos pontos, entraria em contradição com a Jurema e vice-versa. Tá?
Entendi. São diferentes, coisas diferentes. Vamos São coisas fazer assim. diferentes. Religiões diferentes. Você pode Bom, até ser de Umbanda e ter Jurema, mas você teria que cultuar sim. cada uma em uma situação diferente, não simultaneamente, que é como eu entendi a nível da pergunta. Como a minha casa é uma casa de candomblé, eu sou iniciado no candomblé há 30 anos, tenho 142 filhos raspados dentro da minha casa, e quando eu falo em candomblé, ninguém sabe o que é Jurema. Quando eu falo em Jurema, ninguém sabe o que é candomblé. Sim, não se misturam, né? Não se Quando o senhor está misturam. fazendo uma Não coisa, se isso. misturam. Coexistem no mesmo espaço, entre aspas, entendeu? Mas cada uma respeitando o limite da outra, entendeu? Cada macaco no seu galho. Isso aí, pai. Pai, tem mais uma perguntinha, vamos lá, ó. Se dizer que o culto da Jurema é um culto egum, naturalmente, quer dizer, se nós entendemos, se o povo de santo entende por egum a aparição de um espírito de uma pessoa que ontem estava viva, a Jurema praticamente é um culto egum, entendeu? Não desde o prisma nem com o entendimento africano, mas sim, inegavelmente, um culto a Egum e um culto específico a Egum. O culto específico a Egum, desde o prisma indígena, né? Desde o prisma caboclo, da forma de ver como cultuar os seus Eguns. Claro que sim, a pergunta é muito pertinente e acertada. Claro que sim. Pai, me diga, vamos agora falar um pouquinho aí da sua casa. Quem são os mestres? Quem são os caboclos? Me conta um pouquinho da sua casa aí. A minha casa, ela iniciou-se no ano de 1986, através de um mestre chamado Gavião Preto da Mata, que é o chefe da nossa casa, chefe da nossa família, é o nosso mimo, é o nosso xodó, é um mestre de Jurema, entendeu? Que se destaca na minha casa, me incorpora há mais de 35 anos, e é quem dá a marretada final em tudo, no que passa aqui dentro de casa. Ele decide até a cor da parede, para dizer da outra forma. Entendeu? É um espírito muito, muito querido por todo mundo, muito, muito objetivo, um espírito ligado ao cangaço, entendeu? Mas de uma fortaleza, de uma brutalidade, visto desde um prisma muito grande, mas, ao mesmo tempo, muito amigo, muito mãezona com relação a toda pessoa de casa, todo mundo tem muito respeito. Também posso falar no destaque uma mestra chamada Mestra Paulina, que é a mestra da casa, Caboclo Canindé, a Cabocla Amélia, Sete Flechas, e aí vai toda a família espiritual dos filhos que eu tenho dentro de casa. Todos eles constituem esse panteão que nós vemos aqui atrás. Eu vou tirar daqui para mostrar um pouco. O altar. Como é que eu faço? É aqui? Acho que sim. Isso. Está vendo? Deixa eu mostrar aqui. Como se é um altar mesmo, né, pai? É um altar. Isso daqui nós chamamos de estádio. É onde está toda a Jurema. E Tati vai entender, por exemplo, a cidade da Jurema. Pois aqui, esse é o assentamento principal da Jurema. Está composto de uma taça cercada de 6, a composição das 7 cidades da Jurema. Aqui o seu receptáculo para todas as oferendas, um rolo de fumo. E aqui os troncos de Jurema, que foi o que eu falei, onde estão representados os mestres e recebem aí as suas oferendas. Todos esses copos são representações de entidades de filhos da casa. Cada um deles, nós acreditamos que é um telefone celular, é uma campainha de comunicação deste mundo com uma entidade determinada que está do outro lado. Nós batemos, chamamos de abalar a cidade, batemos na cidade e acreditamos
que acordamos essa divindade, esse espírito, para que ele venha participar de uma cerimônia específica, ou de um tratamento, de um trabalho, de qualquer coisa nesse sentido. Joia. Pedir pro pessoal aí, mandar um beijo pro meu irmão Roamar, que tá aí, mandando um beijo. Um monte de gente, pai, falando do mestre Gavião, né? Que acho que é padrinho de muita gente aqui que tá na live. Pessoal, a gente tem um canal no YouTube, Roda de Conversa de Axé. Quem puder ir lá, dessa moral lá, tem muita coisa, muita matéria muito legal, que vocês vão amar, muito conhecimento. É a primeira vez que a gente fala da Jurema. Era uma coisa assim que eu queria muito trazer, porque eu não conheço. E daí eu falava, quem? Daí chegamos no senhor, né? Falar, não tem outra pessoa, tem que ser ele. Então vamos atrás desse homem, pelo amor de Deus. Que legal. Que legal. O pessoal Pai, aqui todinho de casa vai lhe acompanhar lá através do YouTube. Vamos prestigiar a tua página, até porque depois que houve o convite, eu tive assistindo as entrevistas, até para entender o formato, e gostei muito do seu trabalho. Está de parabéns, não só pelo trabalho em si, de como você faz o trabalho, mas eu acredito que pelo ponto que você nos dá a todo o povo de religiosidade espiritual, seja de candomblé, agora Jurema, futuramente, de certeza, o pessoal falando isso, porque somos todos irmãos. Lamentavelmente, ainda existe alguns que têm algum tipo de prejuízo ou de preconceito, quando tudo é espiritualidade, e o maior de espiritualidade é nós sabermos que não somos nada e não conhecemos nada. E logo o senhor vai estar lá na nossa... conhecendo um pouquinho da sua vida pessoal. Eu já lhe convidei, vamos marcar. Pai, o pessoal está pedindo aqui, vou pôr a perguntinha para você ver, para o senhor contar um pouquinho mais sobre o mestre Gavião Preto, a história dele. O senhor pode contar um pouquinho para a gente? Superficialmente, pela questão do seguinte, e o pessoal mais antigo de Jurema vai entender, eu vou explicar a Tati para que você possa entender. O cume da nossa religiosidade está numa coisa que chamamos tombo de Jurema. Ao contrário da Umbanda, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu convivi com a Umbanda ela é baseada em cursos. Você vai progredindo com relação ao entendimento que você tenha com relação ao... Nós, de igual maneira que no candomblé, nós temos estágios determinados por cerimônias. Tá? Você lava a cabeça na Jurema, está batizado na Jurema, depois vem o calço. O calço é uma marca que se faz, tal como a cura do candomblé, não é? O abrimento de cura, é uma queimadura que se faz para determinar que você é partícipe de uma determinada família. Tá? A sementação, que é implantar uma semente de Jurema de forma subcutânea, ou seja, embaixo da pele, para que haja uma proteção especial. E é culminada numa situação chamada tombo de Jurema. O que é tombo de Jurema? O tombo de Jurema é a cerimônia que faz com que você deixe de ser juremado, ou seja, que você deixa o seu papel de neófito, de Iaô no candomblé, e passe por uma condição de ebame, fazendo a comparação com o candomblé. Quer dizer, você deixa de ser seguidor e começa a ser sacerdote dentro do culto da Jurema. Tá? O ponto mais importante do tombo da Jurema é justamente, literalmente, o que é o tombo, que é a evocação da entidade responsável para a pessoa, para que ele tombe, para que ele deite e faça uma viagem espiritual com o médium de forma consciente, para que ele participe de determinada intimidade do mestre. Uma das formas de comprovação disso é que o mestre, que o caboclo, a entidade que seja submetida ao tombo, que ele diga, que ele narre a sua história, todo o seu contexto de vida, que diga, olha, eu ainda tenho
um bisneto, um neto, um tataraneto, um filho que vive na Rua da Aurora, número 45, segundo andar, porta número 3. É isso que dá veracidade à Jurema. Isso tem que existir. E se você distribui a história do mestre, a partir do momento que você distribui, isso perde efeito. Seria como eu pergunto a você, Tati, como é mesmo que você raspa seu Iaú? Como é que surge o ouro em pó? Segredo. Então, pois é, como é que você iria colocar fidedignidade na minha transição pela sua casa se eu já entro sabendo dos melhandros? É um senhor muito simpático, do sertão pernambucano, entendeu? Nascido no final do século passado e participou do movimento do cangaço muito antes do que a gente conheceu como é o do Lampião, entendeu? Sim. Teve uma morte muito trágica, muito feia, obviamente pela estrutura de vida que tem, e hoje, pelo menos nessa casa, é um espírito muito alto, muito querido, de valores muito nobres, muito amado por um contingente muito grande de pessoas. Tem pessoas batizadas na Jurema de 8 nacionalidades diferentes, espalhadas pelo mundo todo. É um mestre muito querido. Eu me emociono em falar nele porque simplesmente lhe devo a vida. Tudo o que eu sou hoje, devo a esse espírito que tenho muito orgulho de participar da minha vida. Muito orgulho. Que bom, pai. Que bonito. Eu acho que gratidão ela é sempre bem-vinda, né? Exatamente. E é muito bonito quando a gente é grato, né? Lhe amo com uma profundidade que me é inenarrável, entendeu? E tem um respeito e é muito assertivo, é muito em atitudes, em palavras, em gestos e, sobretudo, pela dureza de vida que teve. Imagine o sertão hoje, em pleno século XXI, é tão duro, pois imagine no século XIX como não seria. E esse senhor vim distribuindo tanto amor, tanto carinho, nos ensina muito todos os dias. Né? Mas um dia eu vou aí e quero conhecê-lo pessoalmente. O pessoal está falando aí, com certeza, pai. Tem muitos encontros aí. Aqui, cada um dos ouvintes, né, e você tem aqui a vossa casa à sua disposição, para quando quiserem. Pai. Pai, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da experiência de escrever um livro. A gente tem, deixa eu falar, pessoal, eu tenho 10 minutos, mas assim, se o pai tiver tempo, a gente fecha essa live e eu abro outra para a gente finalizar, tá bom? Perfeito. Então, mas por enquanto, vamos falar do livro, pai. O livro, eu toda a vida fui muito pesquisador, tanto com relação à Jurema, como quando eu entrei no Candomblé. Na época que eu me iniciei aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, tudo era extremamente fechado. Não se havia muita conversa. Passei entre a minha transição de kardecismo, depois Jurema, conheci alguma coisa do Nagô, procurei respostas que não encontrei, não me convenci, não achava que aquilo era completo, me faltava determinadas coisas, e as encontrei no Candomblé. Fui abraçado pelo Candomblé e aí viajo para a Europa e toda a vida tinha mania de fazer, inclusive o pessoal me brincava muito comigo, porque todo mundo que tomava obrigação na minha casa eu tinha mania de fazer um caderno. Uma coisa que eu adquiri do meu padrinho de Jurema, que era uma pessoa que cada um da gente que entrava, ele preparava e dizia, bem assim, pois está aqui o seu manualzinho, a dúvida que tiver você tira comigo, mas está aqui o manual, é a minha obrigação passar, antigamente se fazia esse tipo de coisa. E eu continuei com isso. E quando abro a casa de Lisboa, nós já tínhamos um pessoal dali de Península Ibérica, Espanha e Portugal, já conhecia um pouco a casa de Madrid, a casa já tinha uns anos aberta em Madrid, abra de Lisboa,
havia um senhor que frequentava Portugal com muita constância, chamado professor Ismael de Andrade por Deus Júnior. Um senhor muito culto, muito preparado, professor de antropologia, titular da cadeira da Universidade Federal do Estado do Ceará, e tinha essa sede de conhecimento da Umbanda e frequentava Portugal, eu acho que era 20 anos, não quero mentir, não sei exatamente há quanto tempo, não recordo agora, há 20 anos indo para entender a diáspora inversa do culto africano, ou seja, veio de África para cá, se remontou nessa estrutura e tinha saído do Brasil para a Europa, como tinha ficado essa estrutura, o que é que tinha modificado, como era, como deixava de ser. E o pessoal indica que ele fosse na minha casa. Eu digo, não, meu filho, olha, eu não sei que eu não entendo nada de Umbanda, minha casa é uma casa de Jurema. Ele disse, como é a história? Se é uma casa de Jurema. Ah, pois, me permita assim, não, a casa de Jurema como é no Brasil, você pode, os dias de reunião são esses, eu tenho mania de fazer calendário, de me organizar, daí o dia que você quiser ir. E ele foi e apaixonou-se pelo Gavião. E ele disse, mas... Aí eu contei minha história de vida, ele disse, Arnaldo, desculpe, mas eu não estou entendendo, não termino de acreditar, não termino de aceitar. Como é que você fez para montar essa estrutura que me parece difícil em Portugal? Imagine em espanhol, e as pessoas não falam. Eu não tinha brasileiros na casa. A Casa de Espanha era formada por espanhóis, um austríaco, o pessoal, de vez em quando aparecia um pessoal da Alemanha, de França, entendeu? Ninguém luso-parlante, todo mundo de outros idiomas. Mas se em português de Portugal é difícil o entendimento do nordestinês, que muitas vezes é difícil, nas duas pontas do país, você pega um nordestino fechado, eu tenho alunos do sertão que às vezes falam, eu digo, desculpe, fale mais devagar, porque eu não entendo o que você está dizendo, mas imagine em outra nacionalidade. Aí eu expliquei, olha, eu tenho mania de escrever e fica mais fácil, porque o castelhano é muito similar ao espanhol e sobretudo, o português falado dentro da Jurema, que é um português arcaico, então a similitude é maior. Aí ele diz, deixa eu ver, ele diz, mas você tem aqui um material precioso. Você nunca pensou fazer um livro? Eu disse, fiz vários. Cada filho meu tem um diferente. Ele disse, não, mas fazer um livro de verdade. Foi quando surgiu a ideia, sobretudo pela questão do que nós chamamos de pontos cantados. Pontos cantados são as músicas que dentro da Jurema elas não são cantadas aleatoriamente. Elas têm por obrigação de transmitir uma mensagem em tempo real do que está acontecendo no salão, material e espiritualmente. O chefe da casa, vamos supor, Gavião está no salão e quer advertir a um outro mestre que tenha atenção no que está acontecendo, porque tem alguém que está passando o limite. Ah, pois se poderia cantar na Baía da Traição, Deus nos salve, meus irmãos, que eu vim aqui lhe visitar. Presta atenção no que eu digo, eu aviso a meus amigos, quem pisa em terra alheia, pisa no chão devagar em terra alheia, pisa no chão devagar. Quer dizer, ele está avisando ao outro que tem alguém ali passando dos limites. E tudo essa oralidade, lamentavelmente, vem se perdendo. A gente vem notando que o pessoal não tem botado muita atenção, não houve a preocupação de ser passado, porque primeiro eu acredito tanto no culto ao orixá como no culto à Jurema, nós temos que a primeira responsabilidade é dos mais velhos. Tá? Nós temos a obrigação de dar uma conduta, uma educação correta, coerente para o filho, para depois não haver justamente a reclamação. E não houve, ele disse bem assim, pois vamos fazer aí um apanhado desses pontos para que eles não se percam, porque começavam a ser cantados pela metade, que existe alguns que são larguíssimos, que contam quase toda a história de um mestre, depois numa outra situação, se houver oportunidade, eu lhe canto um deles para que você entenda como descreve toda uma trajetória de vida de uma determinada
entidade dizendo que Arnaldo, por exemplo, nasceu no Recife, que aos 24 anos mudou-se para a Europa, que não sei o quê, mas voltou para o Brasil. Conta toda a história. E começou a se perder, porque a grande dificuldade da transmissão por oralidade, né? A coisa vai... A brincadeirinha do telefone que as crianças fazem, e quando chega lá no final, a mensagem é outra. E essa foi a grande ideia do livro, para documentar de forma escrita para que o que existia não terminasse de se perder. Pai, rapidinho. Falando aqui, pai, que eu achava na minha santa ignorância que a Jurema era a cabocla Jurema, entendeu? Não. Ela... Na minha vida, pai, quando eu vi aquela live, era uma moça que estava estudando, acho que era uma pós-doutora, eu estava até falando da condição porque acho que é como se fosse, ela é alucinógena, não pode ser usada para qualquer, na live que eu vi, mais ou menos isso. E daí, tipo, assim, ó... É importante para nós, de fato, E eu achava que assim, o culto da Jurema tinha o nome da Jurema por causa da cabocla Jurema. Na minha santa ignorância, nunca! Quando eu escutei que era uma erva e que era a casca da Jurema preta, é isso, né? Exato. E que existe até estudos, e eu falei, meu Deus, é muito mais do que a cabocla Jurema. Tipo, não menosprezando a cabocla Jurema, lógico, mas é muito assim, depois do pecado, Tati, eu vou lhe pedir, se você permitir, vou lhe pedir o endereço e lhe mandar um exemplar do livro. Eu quero muito, 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 muito mesmo. Vou ficar gratidão. Meu Deus, vou amar. Mas aqui, olha só, gente. Mas aqui no Sul, ó, tem gente do Sul aqui na live, e eles vão concordar comigo. Eu nunca imaginava que era uma erva. E para tomar, você, dentro do ritual, vocês podem usar, né? É permitido? Exato. Como que tá? Exato. Inclusive, para que você entenda, Tati, não há diferença de culto em absoluto com relação ao que é o orixá. Nós, do mesmo jeito, nós temos cantigas, que nós chamamos de toadas, né? As toadas, nós temos cantigas para apresentar o licor de Jurema, para tomá-lo, para dizer que foi tomado, né? Jurema preta, eu conheço pela tinta, Jurema preta, eu conheço pela tinta, salve a Jurema sagrada, e o Gongá de Zé Pilintra, você bebeu Jurema, foi para trabalhar, você bebeu Jurema para saber do bem e do mal. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência, que todos querem saber. Mas se você quer Jurema, eu dou Jurema a você. E se você quer saber, só Deus dá saber a você. Tem toda uma liturgia de apresentação para que se tomar de forma conveniente, porque de fato é uma bebida forte, é uma bebida que envolve. Se houver oportunidade, eu também lhe mando para que você conheça o sabor e veja. Tem poderes curativos muito fortes, é anti-inflamatório, anti-infeccioso, se usa de forma tópica e se bebe também para cicatrização de feridas. O uso é vastíssimo. Pai, e a mesa de catimbó? É assim que fala, a mesa de catimbó? Ela faz parte... O catimbó é exatamente o culto da Jurema. Mas o catimbó, ele, com o decorrer do tempo, ele tomou uma conotação pejorativa. Porque o catimbó, geralmente, quando nós falamos do catimbó, porque o catimbó é um ritmo, né? O catimbó, em realidade, é um ritmo. E quando se dizia fulano está fazendo catimbó, ou fulano é catimbozeiro, se estava falando que aquela pessoa trabalhava espiritualmente para o mal. A conotação era agressiva. Não é a mesma coisa aqui em Pernambuco você denominar uma pessoa de juremeira do que você denominar uma pessoa de catimbozeira. Denuncia aí, aqui, na nossa intimidade, prejuízo, preconceito, entendeu? De que
a maldade de que há, é uma palavra de uma conotação aqui muito perigosa. Apesar de que, na realidade, é muito inocente. É muito inocente, porque o catimbó nada mais é do que ritmo. Entendi. Pai, outra coisa, o senhor, vamos supor, toca Jurema, eu não sei como que fala, toca ou tem giras, sessões, é uma vez por semana, uma vez por mês, 15 dias, como Eu que... geralmente, como aqui, sobretudo aqui em Pernambuco, a cultura da Jurema é muito forte, é o que move a casa, é o que cobre as necessidades espirituais das pessoas. Eu tenho o costume de fazer assiduamente, faço geralmente 2 vezes ao mês, a cada 15 dias. Quer dizer, fazíamos até chegarmos, lamentavelmente, ao ponto agora que estamos todos vivendo de pandemia, né? Mas, habitualmente, tanto aqui como em Lisboa, como em Madrid, sempre houve o hábito de fazer a cada 15 dias. Inclusive, eu passei 7 anos da minha vida, dava uma macumba, um catimbó, uma sessão de Jurema em Madrid numa semana, na outra semana era de Portugal. Passava um final de semana em Madrid, outro em Lisboa, um em Madrid, um em Lisboa. Eu tive assim 7 anos da minha vida, quase que enlouqueço. E essas casas lá, pai, elas ainda, o senhor está indo? Sim, graças a Deus continuam lá de pé, cada um com sua mãe de santo, e Jurembeira ela tomando conta do pessoal. Tá? Alguma delas talvez é porque eu não manejo muito bem o Instagram, mas deve estar assistindo, elas devem estar assistindo. A Aurora, a mãe de santo de Madrid, tem Sassá em Lisboa, Carmen, a Equede, gente que desde logo eu tenho certeza que estão assistindo, para quem eu mando um abraço carinhoso. E vai ficar gravadinho também, quem não assistiu ao vivo depois pode assistir gravado. Eu digo que sim, porque eu vi as outras, de Pai Celso, de Mãe Elsa, Mãe Elza foi a última, que também é uma querida. Como eu gosto dessa senhora, meu Deus. Ela é uma... eu preciso muito ir para aí, porque eu gosto de muita gente daí. Pai. O que faltar é casa, já vi que não. Não, vamos. Eu vou conhecer o mestre aí, o senhor vai ver. Vai ver, eu adoro essas coisas. Pai, vamos cantar um pouquinho pro mestre? Para Gavião. Gavião. Aham. Talvez o ponto mais conhecido de Gavião seria: eu entrei de mata dentro, eu fui saudar, Gavião preto da mata. Eu entrei de mata dentro, eu fui saudar, Gavião preto da mata, o meu pai é. Gavião preto da mata, o meu pai é. Sarava Gavião. Vai pra lá, Gavião, vai pra lá, Gavião. Cuidado, amigo, que ele é Exu na mata. Não soube, amigo, é Gavião preto da mata. Cuidado, amigo, que ele é Exu da mata. Não soube, amigo, é Gavião preto da mata. Oi, limpa, Gavião. Oi, leva. Vizinha. Por exemplo, esse é um dos pontos mais conhecidos dele. E pelo jeito ele é muito querido, né, pai? Muita gente muito aí querido, se lembrando, falando. Tenho muito orgulho dele. Né? Acho que muita gente é grata também pelo trabalho, talvez que ele tenha feito alguma coisa que o pessoal aí é muito grato a ele. Deus me presenteou com a passagem dele na minha vida. Me fez ser mais gente, me fez tudo. Foi um grande professor. Que bom, eu fico muito feliz. Pai, me conta um pouquinho, qual é um grande sonho do juremeiro Arnaldo? O grande sonho do juremeiro Arnaldo, pois eu poderia colocar, se você me permitir, transformar
um pouquinho a sua pergunta, o grande sonho do religioso Arnaldo. Sim, claro. Inclusive, essa semana, eu estava conversando isso com o meu pessoal aqui em casa. Nós levamos décadas, nós, o povo de culto afro-ameríndio, né? Levamos décadas pedindo reconhecimento, talvez nem reconhecimento, respeito, tá? Com relação à nossa religiosidade. E uma opinião muito pessoal minha, com o meu antecipado pedido de bênção a todos os irmãos que estejam assistindo, sobretudo aqueles que não compartam de opinião, eu acho que, antes de tudo, nós teríamos que ter respeito entre nós. Tá? Pessoas entenderem definitivamente dentro do culto espiritual que na sua panela cada um cozinha com seus temperos, que nós sejamos mais humildes, que o nosso candomblé, que a nossa umbanda, a nossa jurema, o espiritismo visto da mais diversa forma, que nós aprendêssemos a ser mais humildes, a respeitar as diferenças, que nós fôssemos mais generosos, para que a gente não esteja se queixando que hoje as coisas são feitas diferentes. A gente precisa compartilhar conhecimento. Por isso, por exemplo, é o meu mais respeitoso para o seu tipo de trabalho, esse trabalho de disseminar conhecimento, do ponto de vista, eu acho que isso é super importante, super interessante, sobretudo para que nós nos reconheçamos. Não adianta tanta história, tanta religiosidade, e no final da conta, o fundo do pano está marrom escuro, ou até vez, talvez negro, né? Porque eu tenho sempre que me achar melhor do que o outro, tenho que sempre dar volta no outro, porque tenho que sempre criticar o outro. Quem não sai da sua casa com bom coração, não vê coisa que não entenda ou que não comparta, consequentemente não tem o que criticar. Então, se você não sai de coração aberto, fique em casa, não tem sua casinha, faça sua macumba, faça o seu catiço, faça a sua jurema, faça a sua saída de santo, seja de umbanda, de candomblé, faça dentro da sua casa, acabar com essa história, porque o povo é de Queto, porque critico de Angola, porque o de Angola critico de Jeje, porque o de Jeje critico de Umbanda, porque o de Umbanda bota para trás o povo de Jurema, o povo de Jurema diz... Quer dizer, eu acho que o problema não é que as outras religiões não nos respeitem. Não é um problema, a gente não precisa de representação política. Eu acho que política e religião, na minha mais humilde opinião, com perdão e a licença de todos, política e religião, como religião e dinheiro, não se mistura. A minha casa é uma casa de caridade, aqui ninguém nunca pagou um centavo para fazer nada, nem para fazer santo, nem para fazer uma consulta, nem para um jogo de búzios. Eu tenho Deus e a espiritualidade por testemunha. Vivo da minha profissão, entendeu? E as pessoas aqui são abraçadas da forma que elas são. Eu acho que primeiro a gente tem que aprender a nos respeitar uns entre os outros, para que a gente possa exigir que outras facções nos respeitem. E eu acho que é o que está faltando, e a gente não está prestando atenção nisso. Complicado, né? Pai, me diga uma coisa, vamos ver aí. Uma frase que o senhor sempre fale dentro da sua casa, para os seus filhos de santo. Desculpa, uma frase... Conseguiriam dizer alguma frase que me seja muito... Não sei. Eu sou de ação, eu sou tão alvoroçado, eu falo antes até de pensar. Entendeu? Então, não sei se tem algo que seja característico. A única coisa... Eu acho que o que há de mais característico, a linha de pensamento eu acabei de soltar agora. O que eu exijo na minha casa é que sejamos uma família. Isso todo mundo Sim. que me conhece sabe. Não consigo entender que o próprio Pai de Santo dissemine fofoca, que o próprio Pai de Santo esteja envolvido com o pessoal de Filho de Santo, que Pai de Santo debaixa em entidade ou debaixa em orixá, como se vê pela internet.
santo de Aô, de Abiã, é santo, é orixá, está presente. E eu não sou nada, não sou ninguém. Eu estou aqui, amanhã não vou estar aí, o orixá, ele é sempre o orixá. Do mesmo jeito eu vejo a entidade de Jurema, quem sou eu na frente de um mestre, quem sou eu na frente de um guia, na frente de um caboclo. Pelo amor de Deus, a todo ele, o primeiro que chegar, desde que eu veja veracidade, que eu veja fidedignidade do que existe, eu boto minha cabeça no chão sem nenhum reparo, sem nenhuma vergonha. Com 35 anos que essa casa é aberta e alguém dizendo, mas o senhor, porque tem essa tradição? Não sou ninguém diante da espiritualidade, não somos ninguém. Falta que se entenda isso. Eu acho que temos muitas estrelas e talvez por conta disso a espiritualidade esteja minguando. Vamos ser mais humildes. Tá? É uma exigência que eu faço ao povo da minha casa. Chega uma pessoa que começa a destoar desse conceito de família, de irmandade, meu amor, lhe desejo o melhor, siga seu caminho, Deus lhe abençoe, o que precisa estar aqui, mas você não combina. Eu gosto de qualidade, não de quantidade. Sim. Eu acho que essa frase, é bem isso mesmo, né, pai? Porque às vezes você vê uma casa lá, muita gente e pouco. E mais lotada a cabeça do pai de santo, de tanta história e de tanta... Não é minha onda. Não é minha onda. Tem valores que a gente não pode perder. Exato. Então... É verdade. E, sobretudo, quando o assunto se trata de religiosidade. Ou então, se torna uma demagogia maior do que a casa. Tá? Eu acho que quando o assunto é religião, seja ela qual for, você tem que ser coerente com seus dogmas. Tá? E as nossas religiões, eu digo nossas religiões, porque aí vamos passar Jurema, Umbanda, Queto, Jeje, Angola, tudo que você possa falar, tão maravilhosas, tão ricas, tão profundas, quer dizer, coisas que eu digo aos meninos, você veja a profundidade do que é o orixá, que, vamos falar em Odum, quer dizer, o negro africano cultua, há indícios do culto a Inhansã que remontam a 9.000 anos, 7.000 anos antes da estada de Cristo, Inhansã já era cultuada e já se entendia o que era Odum. Através do negro, desgraçado, subcultura, subraça, subreligião, e o mundo ocidental só veio entender o que é estrutura psicológica, o que é Odum, há 2 dias atrás, 1880 e pouco, através da figura de Sigmund Freud. Ou seja, eles estão 9.000 anos atrasados diante do culto iorubá e nós ainda queremos ser grande coisa, muita profundidade naquilo que fazemos. A capacidade, a doação que um babalorixá, que um juremeiro, que um bandista tenha de colocar amor e através de uma mão de pipoca, de uma mão insignificante de milho, de meia dúzia de verduras ou de uma farinha, você trazer saúde para uma pessoa, trazer um trabalho para aquele pai de família que está desesperado. É maravilhoso. As pessoas não têm noção de quanto fomos agraciados, de como fomos presenteados. Não temos necessidade de estar trocando mesquinhezes e coisas. Vamos nos unir, que é o melhor que fazemos. E nos respeitar. Pai, para encerrar, queria que o senhor cantasse um encerramento da Jurema. Tem um ponto de encerramento? Então, vamos lá. Um encerramento da Jurema. Deixa só um pouquinho antes, um rapaz chamado Alan perguntou aqui, irmão, essa pergunta já foi respondida lá na primeira live, depois dá uma olhadinha lá, mas o Babá, ele explica bem certinho a diferença da Jurema e do culto a Exu e Pombagira. Se puder dar uma olhadinha lá, só para não deixar ele no vácuo, pai. No vácuo. Pois um ponto de despedida de mestre, por exemplo, estava na minha cidade, para que mandaram me ver?
cidade. Pra que mandaram me ver? Oi, oi, quem tem manda, quem não tem vai aprender. Eu tava na minha cidade, pra que mandou me chamar? Tava na minha cidade, pra que mandou me chamar? E quem dever me apanha, quem dever vai me apanhar. Eu vou me embora e todo mundo chora. Vou-me embora e todo mundo chora, vou soltar o papagaio que está preso na gaiola, eu vou soltar o papagaio. Eu vou soltar o papagaio. Eu vou-me embora e todo mundo chora. Ele vai embora e todo mundo chora. Aí vai soltar o papagaio. Vai soltar o papagaio. Vai soltar o papagaio. Quem quer ir mais eu? Pra cidade das Torrinhas. E quer ir mais ele pra cidade das Torrinhas. Eu vi um mestre assando linha, eu vi bom mestre. Eu vi um mestre, eu vi bom mestre. Seria um exemplo de ponto de encerramento de Jurema. Lindo, pai. Gratidão, queria agradecer em meu nome, em nome de todo o agradeço. Eu e a Jurema, todos os irmãos de Jurema, os irmãos de Candomblé, os irmãos de Umbanda, o pessoal que assistiu o seu programa, tenho certeza, Tati, que agradece de joelhos a sua iniciativa, a sua generosidade, você compartilha o tempo conosco, de divulgar a nossa voz, a nossa fé, um trabalho lindo que você está fazendo. E eu me sinto honrado e gratificado de participar dele. Muitíssimo a gente que agradece, pai, ao seu tempinho aí, saber que compartilhar, a gente estava procurando uma pessoa que realmente entendesse para poder nos explicar de uma maneira bem didática, né? Porque às vezes é difícil para quem não convive nesse meio entender essas diferenças, né? Então, realmente, a gente queria uma pessoa bem didática, uma pessoa que pudesse explicar, assim, aquilo que o senhor falou, da casca, da erva, sabe? Mostrou ali com o maior carinho todo o seu altar ali. Então, muita gratidão mesmo, que o senhor continue esse homem abençoado, entendeu? Que o orixá, que as entidades, que os mestres lhe deem muita saúde. Espero que logo acabe tudo isso. Quando o senhor puder, venha a Curitiba. Ano que vem eu vou, se Deus quiser, esse ano, não deu por causa da pandemia, ano que vem eu vou dar meus 14 anos. E quem sabe o senhor vem para cá para a gente se conhecer pessoalmente. Mas eu vou para aqui. É uma satisfação enorme. Então, a gente vai... Estarei para lhe prestigiar, não tenha dúvida. A gente vai estar, não vamos perder contato para trocar essa figurinha. Estou esperando meu livro, olha lá, ó. Esperando meu livro não, e logo... Ele chega em seguida. Vou cobrar, vou passar o endereço. E logo, se Deus quiser, essa pandemia acabar, eu também vou até aí. Quero ir para a carreata da Manheusa, o que ela faz. Vou aí conhecer o senhor. Quero fazer muita coisa aí, pai. Um beijo, agradece o pessoal aí do ladinho do senhor. Muito baixo, a bênção. Deus abençoe. Que os nossos orixás te abençoem, tua casa, tua família, os teus. Que tudo seja paz e proteção. Do fundo do coração. Muito obrigado, Tati. Foi um prazer. Obrigado a todos aí, viu, pelo carinho. O pessoal que ficou com a gente até agora, vai lá no canal Roda de Conversa de Axé no YouTube. Curte lá, segue a gente, se inscreve, porque é tão difícil, pai. A gente tem que chegar nos 1000 para poder fazer nossas lives por lá. Vamos lá. Vai chegar que o povo daqui de casa, todo mundo vai me seguir. Isso mesmo, pai. E eu acredito muito que essa live vá para lá também. Que daí eu tenho que... A minha mãe é que faz as edições, mas acho que daqui a uns dias essa live, por ser um tema bastante interessante, também vai ficar lá no canal guardadinho. Porque esse canal nada mais é do que um museuzinho que a gente está tentando fazer para daqui a uns anos as pessoas terem acesso a todas essas informações. Excelente, excelente. Estamos com beijo, você. Pai. Um beijo no coração, Tati. Tudo de bom para você. Um prazer enorme. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem tem live muito interessante que a gente vai falar sobre calçados do Candomblé, uns modelos muito legais. Então, curtam a nossa página. Tchau, pai. Tudo de bom. Boa noite a todos.